Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Hoje, o auge e crise do Segundo Reinado. Período de 1850 a 1889. Então, bora começar. Uma coisa muito importante da gente perceber dentro desse período é a criação da tarifa Alves Branco, que é uma tarifa sobre produtos importados. Aqueles produtos que tinham similares sendo produzidos no Brasil pagariam 60% de impostos, e os que não tivessem pagariam 30%. O principal objetivo dessa tarifa era aumentar recursos do Tesouro Nacional e melhorar também as relações comerciais brasileiras. Contudo, essa tarifa vai contra os interesses britânicos no Brasil. Em 1850, pensando sobre o processo abolicionista, nós teremos a Lei Eusébio de Queiroz, que visa acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Ela foi feita em decorrência de uma lei britânica, o Aberdeen Act, que dava direito da Marinha Britânica capturar ou afundar os navios negreiros. Porque já havia uma ideia dentro do Reino Unido de que seria interessante para o Reino Unido que o tráfico negreiro acabasse no mundo. Mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela simplesmente faz com que haja um crescimento do tráfico interno de negros escravizados. Porque vejam, essa não é uma medida que visa acabar com a escravidão. Ela é uma medida apenas para sinalizar essa ideia. O que acaba acontecendo com os negros escravizados em decorrência da Lei Eusébio de Queiroz, talvez seja ainda mais cruel. Em 1850 nós temos também a Lei de Terras. Essa lei faz com que só sejam reconhecidas as terras que foram devidamente pagas ao governo. Então, as comunidades que vivem em um território, mas que não possuíam comprovante de posse, poderiam perder a sua moradia e seriam obrigados a trabalhar para um latifundiário para sobreviverem. A partir dessa lei, o acesso à terra se torna algo extremamente elitista. E isso é algo verdadeiro até hoje. Tivemos também a Era Mauá, que foi o início do processo de industrialização do Brasil. Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, foi o mais bem-sucedido empresário do Império, tendo começado a trabalhar aos 11 anos e demonstrando um tino comercial invejável. Criou empresas para iluminar o Rio de Janeiro, para navegar o Amazonas, para ligar por cabo ultramarino as comunicações telegráficas entre Brasil e Europa, entre várias outras. Contudo, Mauá estava sempre um passo atrás da tecnologia, e isso vai fazer com que a maioria dessas empresas não sejam extremamente lucrativas. O que será extremamente lucrativo será o café. O café passa a ser o principal produto de exportação no Brasil, principalmente o café do Vale do Paraíba. A terra roxa do Oeste Paulista fez com que a produção fosse de alta qualidade. O café se tornou responsável por, em média, 60% das exportações brasileiras durante o Segundo Reinado. E quando pensamos na crise do Império, existem algumas questões. Vamos ver primeiro a questão religiosa, porque uma bula papal que condenava a maçonaria acaba sendo barrada por Dom Pedro II. Pela Constituição brasileira, a Igreja estava submetida ao Estado. Os bispos de Olinda e de Belém
cumprem o que o papado havia estabelecido, desobedecendo então a ordem de Dom Pedro II, e eles acabarão sendo presos. A Igreja, portanto, deixa de fazer parte da base de sustentação do governo. Na sequência, nós tivemos a questão militar, com a Guerra do Paraguai. O exército brasileiro acaba saindo fortalecido da Guerra do Paraguai, mas não recebe poder político nem grande reconhecimento do imperador. Depois da guerra, vários oficiais acabam se tornando abolicionistas por terem visto a dedicação dos negros escravizados. Portanto, parte do exército passa a aderir ao positivismo republicano. Por fim, nós temos a questão escravista. Diversas leis foram sendo implantadas para acabar com a escravidão no Brasil, mas encontrava resistência por parte da elite fundiária brasileira. Com o fim da escravidão, em 1888, a elite fundiária também deixa a base do governo e passa a apoiar os ideais republicanos. Vale lembrar que a situação dos negros do Brasil não melhorou muito após a abolição. Então, nesse momento, o Estado brasileiro não tinha mais em sua base nem os militares, nem a elite cafeicultora e nem a Igreja. O Estado brasileiro estava, portanto, extremamente enfraquecido. Em 1870, a classe média brasileira lança o Manifesto Republicano, mostrando a sua insatisfação e pedindo maior participação política. Essa elite cafeicultora, embora fosse de extrema importância para a economia, não se sentia representada politicamente e começa a pedir por uma república federalista. A elite brasileira começa então a arquitetar o golpe da república, utilizando notícias falsas e diversos outros artifícios. Deodoro da Fonseca não queria de início participar do golpe, mas acaba aceitando para evitar desordem na transição do governo. No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil se tornaria república. Bom, senhores, por hoje é só. Tchau, obrigado!